Eu agradeço a cada um que a gente pode ajudar nesse momento, que recebeu a proteção. É uma coisa que às vezes a gente não consegue digerir muito bem, né? Quando a gente tem um momento em que as pessoas no encontro, informação, pedem dinheiro. Quem é coordenador, quem é formador aqui sabe o quanto é um sacrifício para nós, porque vocês também sofrem no momento de pedir. Mas Deus ele nos mostra isso daí como uma atitude de caridade. Isso é uma ação de caridade. Quando nós ajudamos, eu achei interessante porque existe uma coisa que o Rogério Soares, semana passada nós tivemos um encontro no meio do nosso processo, de 5 processos juntos, ele dizia: a caridade é quando você dá aquilo que você não tem. Quando você dá o que você tem, a medida da necessidade do outro, isso é justiça. Porque Deus nos dá, muitos de nós recebemos mais do que merecemos para poder ajudar, estender a mão e ajudar o outro. E essa realidade, ela faz parte de todo o contexto da nossa vida, da nossa realidade carismática, junto com a palavra de Deus. Isso também é ser unidade, porque a unidade ela nos leva a esperar, a necessitar que o outro esteja bem, para que nós possamos estar bem no mesmo corpo. Porque muitas vezes nós levamos a unidade só para o nosso conforto. A minha unidade é eu estar lá comprometido dentro do meu coração no momento X, exercendo a minha missão X, como servo, promovendo aquilo que é o ministério. Só que muitas vezes Deus nos convida a viver além daquilo que você tem como ministério, como chamado. Muitas vezes nós temos que suprir a necessidade do outro, seja ela financeiramente, mas muitas vezes até mesmo em ações espirituais, nas nossas reuniões de cooperação, nos nossos momentos. Quantos de nós ouvimos Deus falar no nosso coração e muitas vezes nos calamos? Deus tem a necessidade de profetizar sobre a vida das pessoas e nos chama a ser profetas, nos conhece e Ele espera de nós. Ele não espera do povo que está lá fora, Ele espera do povo que está aqui dentro, o povo que faz parte da mesma videira, o povo que faz parte do mesmo corpo. E muitas vezes nós ainda vivemos com aquela ação secularísta. Eu vou testemunhar uma situação que o padre me deu agora aqui, que é para nos exortar, para chamar a atenção, para puxar a orelha, porque nós precisamos ter um comportamento de cristão na nossa vida. E muitas vezes nós não sabemos que o que está do nosso lado, ele é cristão e ele sabe que o nosso comportamento é cristão. O padre chegou aqui no evento, peço perdão para o padre, porque eu não vou falar, ele deve estar longe do microfone. O padre chegou no evento, um dos seminaristas que sofreu acidente lá em Tocantins, é da nossa universidade, 2 deles são da nossa universidade, e um passou por cirurgia, quebrou o fêmur, teve que fazer várias cirurgias, e ele está de morrer. E o padre parou o carro para esse rapaz descer aqui na porta. Daí ele falou muito perto. O problema é que a gente sabe quem nós somos. Nós nos identificamos, nos colocamos etiquetas, e nós dizemos somos católicos, somos cristãos. E o padre parou para esse rapaz descer. Ele falou: Roberto, tem estacionamento? Não tem. Ele para na porta, eu está indo com o coordenador de região aí para pegar o carro do senhor e estacionar na rua. E uma outra pessoa estava no carro de trás e começou a buzinar e xingar o padre, porque estava com pressa de chegar aqui. E resolve esse comportamento, não resolve esse comportamento. E quantas vezes nós não fazemos isso na fila do banco, nós fazemos isso daí em tantos outros lugares, porque nós achamos que o outro não sabe quem nós somos. E nós temos que ter a consciência de que se nós nascemos para ser luz, fomos chamados por Deus para ser luz, ser sal, em momento nenhum devemos perder nosso sabor, em momento nenhum devemos nos apagar, porque no momento em que menos esperamos, alguém que está do nosso lado nos reconhece, nos identifica. É bonito quando nós temos um testemunho que diz assim: poxa vida, como é gostoso, como o pregador dizia, como é gostoso ver esse povo feliz.
E tem equipes de cura e libertação, que falam para São Paulo, dentro dessas missas, orando não só pelas pessoas, mas orando também pelos males que são lançados. Esta semana mesmo eu estava chegando na Penha, eu estava circulando, sou coordenador diocesano lá na Universidade de São Miguel Paulista. Estava chegando em frente ao Santuário Eucarístico, que fica na entrada da diocese. Quando você sai da diocese, a primeira igreja que você vê é o Santuário Eucarístico. E lá tinha uma tigela de barro cheia de pipoca, com duas velas, uma preta e uma branca, na porta da igreja. Por quê? Porque querem bem do padre? Porque querem bem dos cristãos? Não. Aí que eu fiz, dei a volta, parei, fui orando, peguei aquele negócio todo lá, joguei no lixo. Porque aquilo não pode ficar também exposto, porque aquilo lá vai trazer uma visão contrária, que não temos zelos para a nossa igreja, uma visão contrária, que os inimigos eles são muito mais fortes porque eles ficam lá expostos o tempo todo. É o nosso coração, é o nosso jeito de ser, é a nossa atitude que vai mudar o mundo. Se nós continuarmos com atitudes como o mundo pratica, nós não vamos mudar nada. Pelo contrário, nós vamos nos perder no meio do mundo. E não é isso que Deus te convidou a viver. Deus convidou você a viver a melhor parte. Sabe quando você está sofrendo, como muitos de nós hoje, nós vemos essa dificuldade, sofrendo porque não temos emprego, sofrendo porque nossa casa está começando a faltar coisas, faltar itens de primeira necessidade, mas louvar a Deus por todas essas situações. Eu, quando fui chamado por Deus para viver de renovação carismática católica, Deus primeiro ele fez assim, me chamou Roberto. Eu vivi 20 anos da minha vida, até os meus 20 anos eu vivi na igreja evangélica, na igreja batista. Depois eu saí, fui caminhar pelo mundo, viver, podia ser vivido o que não podia. Todas as bobagens que um jovem pode fazer, pois eu quis fazer todas elas. Tinha dinheiro para fazer, tinha carro, tinha tempo para fazer. Mas Deus ele me resgatou. Depois de um momento muito difícil, já casado, eu e minha esposa e minhas duas filhas, vivemos um momento muito difícil dentro de casa. Eu traí minha esposa, e daí minha esposa acordou e ela fez assim: nós temos que voltar a Deus, temos que rezar. Ela já vinha orando, mas ela intensificou a oração, e Nossa Senhora foi resgatar a nossa família. Meu primeiro dia de conversão, quando eu entrei na igreja católica, foi no primeiro dia de uma novena de Nossa Senhora do Monte Cristo, lá na Penha. Foi meu primeiro dia, sozinho, um sabadão de tarde. Eu estava mais acostumado a ficar no boteco do que ficar na igreja, nem conhecia a igreja. Mas de lá ele começou a transformar toda a minha vida. Aí eu fui para uma recuperação. Primeiro entrei na igreja, comecei a participar da missa, aí fui para uma recuperação. Primeira coisa que Deus fez quando ele chamou o Roberto para ser servo. Ele não chamou minha esposa, podia ter sido ela tinha muito mais tempo de igreja. Ele chamou o Roberto. O Roberto foi servido. Ele virou para mim e fez assim: eu vou, Deus, eu vou te tirar tudo aquilo que não foi eu que te dei. E depois eu recebi 10 vezes mais, 100 vezes mais. Mas ele virou e fez assim: eu vou te tirar tudo aquilo que eu não te dei. Sabe o que sobrou na minha vida? O teto. Foi a única coisa que ele falou que ele ia permanecer, era o teto. Nós comemos um favor, os vizinhos levavam arroz, feijão na porta de casa. Eu morava aqui no Tatuapé. Você fala, pô, um cara que mora no Tatuapé, uma pessoa que tem lá a empresa, está passando por necessidade que eu tenho que levar comida. Nós tínhamos mistura porque a minha família levava mistura, comprava lá a carne e levava para nós. Quando eu ouço uma pessoa falar para mim: Roberto, eu estou passando necessidade, estou passando fome na cidade de São Paulo, eu não tenho dúvida, porque eu sei que é passar fome na cidade de São Paulo. Só que eu louvo a Deus porque eu passava fome, porque Deus falou para mim que ia me tirar tudo, e não foi Ele que deu. E depois Ele começou a restituir todos os bens. Ele começou a restituir todas as graças. E sabe qual foi o maior bem que Ele me deu? A dignidade. Não é propriedade, não é patrimônio. A dignidade. Eu era uma pessoa que não era mais ouvido. E hoje, pela graça de Deus, eu estou falando
falando com você. E você também estará aqui. Porque Deus não faz isso com o Roberto, Ele faz com todos nós. Por isso nós temos que saber direitinho o que nós estamos fazendo. Qual é o nosso compromisso? Vamos pegar na palavra. No livro de João, capítulo 15. Uma palavra muito conhecida por nós. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podereis tão pouco dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, eu nele. Se dá muito fruto, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e onde ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverais no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Dize-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da nossa salvação. Vamos apresentar a palavra de Deus. Depois dessa manifestação de fé, é importante. Jesus, nesse capítulo, ele pega no versículo 1 dele até o 2, diz assim: todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. O próprio Pai, o agricultor, Deus o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Aquele que não produz fruto é cortado. Aquele que produz fruto é podado. Será que a gente, como servos, estamos entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida? Que muitas vezes nós somos podados e saímos reclamando, murmurando, questionando Deus porque fomos podados. Nós não entendemos a diferença do corte de um ramo que não dá fruto para um corte que está dando fruto, mas tem a necessidade de ser podado, tem a necessidade de sofrer a dor, tem a necessidade de experimentar a lama. O agricultor ele usa uma tesoura, tem duas lâminas para poder fazer o corte. Cria-se um trauma, isso aqui é para que a gente possa ser melhor, para que nós sejamos mais vigorosos, para que nossos frutos sejam maiores. É para isso que Deus age. Então, meu irmão, como eu dizia, Deus quando falou que ia me tirar tudo, Ele tinha que tirar tudo, porque eu tinha que ser testemunha viva da realidade.
vez chegou para mim e falou, mas ela preocupada com essas dificuldades que nós vivemos, que todo mundo vive, e o Brasil hoje está numa situação tão complicada que em um momento você tem uma empresa que consegue trabalhar, inclusive daqui a pouco a produção ela é cortada, o quadro de funcionários é reduzido, e ela diz assim, e se você perder tudo de novo? Eu cheguei naquela vez, eu perdi, porque não foi Deus que me deu, e Ele falou para mim que tinha que tirar. Dessa vez, se eu perder, Deus vai ter que tirar novamente para poder ensinar mais para mim e mais para os outros. Eu não importo nem um pouco de passar por sacrifício, necessidade. Minha família está preparada para viver necessidade. Por quê? Porque nós somos testemunhas de Deus. E eu sei que qualquer necessidade que eu tenha que passar, ela vem por necessidade de testemunho. Então você serve a cooperação, seja lá qual ministério que você foi chamado a exercer. Tenha convicção do que está acontecendo com você na sua vida. Rumine o que Deus está promovendo na sua vida. Vá lá, vá discernir, pense, vá buscar dentro do teu coração por que tanta dificuldade, ou por que tanta facilidade, tanta abundância, porque às vezes o pessoal fala, porque está muito fácil as coisas, é porque está tudo errado. Não! Se for de Deus, não está errado. Porque senão a gente teria que dizer que a vida de Davi, a vida de Salomão, estava tudo errado. E não é verdade? Aqueles que estão vivendo bem, têm que promover, como eu dizia, a justiça. No nosso meio, aquele que vive bem, tem que ajudar para nos favorecer. Aquele que está vivendo no sofrimento, necessidade, e não simplesmente virar as costas, não simplesmente achar que tem que acumular tesouros. Não, porque agora eu tenho uma reserva para viver bem, mas você está vendo o outro passar necessidade, pois ajude aquele outro, porque Deus só pode dar para você aquilo que você precisa. Ele não vai dar nada que seja só para você poder bater no peito e dizer eu tenho. É uma fala da Deus Adonai. Ele conseguiu imprimir, Carol? E eu conseguiu? Coordenador lá da diocese, como coordenador diocesano, a gente faz pastoreio, o coordenador da diocese, ele virou para mim e fez assim, ele me chamou, Roberto, eu preciso que você venha rezar comigo, com a minha esposa, porque nós vamos dar um passo de fé. Ele é advogado da mesma área, minha, jurídica. Ele deve ter colocado E ele também. comprou o primeiro imóvel dele. Eu não chego, ó. Ele tinha o dinheiro certinho para entrar. Eu contei lá com ele, nós fizemos um projeto para ele entrar. E daí ele chegou perto. Você falou isso para mim. Palavras do Pai, não são minhas. Você dá o passo, Deus põe o chão. Quando você não vê mais situação nenhuma favorável para você, dê o passo de oração, Deus põe o chão. Aí ele chamou o corretor, estávamos lá na casa dele, ele assinou todo o processo, fizemos o cálculo, as parcelas que iam vencer. No dia seguinte ele fechou um contrato, ele pagava todas as parcelas que iam vencer. Aí ele chegou e disse assim, Roberto, como Deus é generoso. Porque ele tem que pagar o guerra, tem que pagar um monte de conta, mas ele confiou em Deus. Às vezes nós não damos passos nem nessa realidade, e nem na realidade de fé. Deus está falando para você profetizar sobre a vida do povo que entra na tua coração. E você ainda fica discutindo com ele se aquela palavra é dele ou se é do inimigo. Se é da tua cabeça. Você na intercessão continua rezando sobre uma moção que Deus deu, mas não transmite essa moção para ninguém. Não leva adiante. Não conduz. Não é um fio condutor. Como você quer que depois as coisas caminhem dentro daquela direção? Isso é uma moção de Deus que todo mundo vai acolher. Precisa acolher. Isso é unidade. Isso é viver unidade. É levar a coordenadora do hospital de diocese, Maria Helena, não só os problemas, mas as soluções dos problemas que Deus põe no seu coração. Não é só levar questionamentos, mas levar respostas. Não é só falar ou ver errando, porque ela como humana também erra, eu como humano também erro, mas também reconhecer os acertos que são muitos, que são os mais importantes no tempo de hoje. Você é servo da cooperação. Quem é que participa da cooperação? Pega a mão, a gente vê aí. Aí,
são células de cooperação. Você pode falar, mas qualquer pessoa não tem atividade, eu por enquanto só participo. Foi só por você entrar naquele grupo e se considerar como se considerou aqui, certo de cooperação, você já é um atuante em toda a renovação carismática, em especial da arquidiocese. Os da Diocese de São Miguel Paulista falam aqui da Diocese de São Miguel, de Santo Amaro, de Santo Amaro, de Camporim. Mas você que é da arquidiocese, você é servo aqui. E a estrutura aqui, daqui, necessita de você. Tem uma outra parte, no versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Nós vimos que existe a poda e existe o corte. A poda tira um pedaço, aquele pedaço que às vezes nós temos em folhagem em casa, consegue ver que às vezes a pontinha queima, daí começa a queimar todo o caldo, aí você tem que cortar. Para quê? Para que aquele mal não continue persistindo. Às vezes nós temos esses problemas, a nossa pontinha queima. Como nós conversávamos aqui, tem pessoas que saem correndo do coração para ir assistir televisão, não consegue perder uma novela, não consegue perder nem o Big Brother, que o próprio mundo secular hoje já está questionando o quanto isso é pernecioso na nossa vida, o quanto isso faz mal para nós. Não consegue perder o desfile de carnaval, nós estamos em época de carnaval, nossa, mas Roberto, é uma realidade, a realidade do homem. Nós temos que podar, temos que nos controlar. Nós podemos ter vícios? Podemos ter vícios. Ou vou dizer, nós temos vícios. Cada um dentro da sua realidade. Tem gente que eu conheço, procuração, intercessor. Tem uma intercessora que eu conheço, e ela não tem vergonha de falar. Ela conseguiu largar o cigarro há 2 anos. Ela está na renovação carismática há 16 anos vivendo a renovação carismática, e há 2 anos que ela conseguiu largar o vício dela do tabagismo. Mas ela foi perseverante em querer largar. Ela não se entregou ao vício e disse assim: já que eu não consigo, então vou continuar escondidinha, e Deus sabe o que tem que fazer. Nós temos que ter esse cuidado. E nessa parte do versículo 7, Deus diz assim: que nós podemos pedir tudo para Ele. Jesus vem vir, e nós vamos poder pedir tudo, mas só tem um detalhe: nós não sabemos como pedir. Por isso nós temos que clamar o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos pedir aquilo que nos faz bem. Vamos ficar de pé, enquanto Jesus vem, e vamos clamar o Espírito Santo. Essas mãos mais altas do céu. Deixa esse destino para Deus ficar com a mão embaixo. Ergue em cima. E clama o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua missão carismática. Você não é uma relação? Pois peça ao Espírito Santo. Espírito Santo vem sobre mim, sobre a minha missão, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Quem tem ministerial na minha libertação, Senhor, me dá a graça de Deus, realmente, para que eu possa dar a cura, a libertação. Então, eu necessito ver os milagres acontecerem. E quem é que não tenha mais a preocupação de ver as coisas acontecerem. Só que você está escondido na salinha, orando, já está acontecendo tudo que precisa. Isso é o Espírito Santo. Os pregadores gostam do profeta no meio do povo, pensando em Jesus, que eu não vou tratar como uma flecha. Isso é a salvação de Jesus real no jogo.
Digamos: Senhor Jesus, diante da tua presença, eu me prostro em sentido de oração. E te peço nesta manhã, Senhor, livra-me de Satanás, de todas as suas amarras, de todas as suas seduções, pois eu me consagro a ti, Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu libertador, o meu Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, porque você me chamou, porque você me escolheu, e aqui estou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. No silêncio do teu coração, vai se colocando diante desse Jesus, desse Deus que tudo pode, desse Deus que inflama em nossos corações os carismas, inflama em nossos corações os dons carismáticos, inflama em nossas vidas o desejo ardente de servi-lo de todo o coração. Quantas pessoas abatidas, cansadas, desanimadas, quantas pessoas tão distantes desse Deus, quantas pessoas que deixaram ou enterraram os seus dons carismáticos, quantas pessoas aqui que ficaram acanhadas, tímidas, diante de tantas perseguições, de tantas pauladas, de tantos tombos. E hoje o Senhor nos une aqui, neste lugar. O Senhor nos une para assim sermos fortalecidos, revigorados